Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram. Isso. Tudo ok? Vamos lá, então? Vamos lá. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar muito hoje sobre suplementação alimentar e jejum intermitente. Eu sou Patrícia Vaz, estou no Instagram como Patrícia Vaz Oficial. Aqui comigo também a Denise Tournier, nutricionista. Do Instagram DNA Saúde Natural. DNA Saúde Natural. E também a Flávia Trajano. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Patrícia. Do Instagram Jejum Intermitente. Isso. Muito bem. Bom, para começar a nossa conversa, lembro vocês que vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos conversar muito nessa tarde maravilhosa de quinta-feira, dia de TBT por aqui. Para começar a nossa conversa, Flávia, o que é jejum intermitente? Legal. Jejum intermitente, na verdade, todo mundo faz jejum, você também faz quando dorme. Na verdade, é um período natural que todas as pessoas têm, né? E o jejum intermitente agora entrou com essa proposta de aumentar esse período em que você não está alimentado. Então, muitas pessoas acabam emendando esse jejum noturno natural a um período mais estendido durante o dia. Escolhe um horário, um protocolo, e aí se é feita essa janela maior de jejum. Mas tem alguma coisa a ver com a dieta tradicional que acontece? Não, é uma outra situação, é um outro momento. É completamente diferente, né, Denise? Completamente diferente, porque quem faz o jejum, geralmente faz o jejum pela saúde, né? Para transformar a saúde, para melhorar a saúde ou para emagrecer. Então, né, não pode quebrar o jejum de qualquer forma, com qualquer alimento. Tem que ser uma alimentação saudável, né? Uma comida de verdade, pelo menos. Porque o jejum, ele não é uma dieta, ele é um período do estado não alimentado, e a dieta é o que você come quando não está em jejum. Então tem essa... só que ele é visto como um estilo de vida alimentar, né? Então, a questão é mais profunda. Meio filosófica. Mais profunda. Muito bem. Bom, quais são os tipos praticados, então, Flávia? Os mais comuns, que é o pular o café da manhã, né, que é o 16/8, o nome em inglês é Lee Gaines, um médico lá nos Estados Unidos meio que deu esse nome, e é você pular a refeição do café da manhã, esse é o mais comum. Aí existem outros protocolos, vários que você possa imaginar, de 24, 36 horas, 3 dias, 4 dias, 2 semanas, então... Existem inúmeras formas de se praticar o jejum. Bom, mas o objetivo primordial desse jejum, lembrando, gente, é a saúde. É a saúde, com certeza. Não é somente eliminar peso. Não. Quando a gente trabalha melhorando a saúde, o peso é uma consequência, né? Se tu tens um corpo saudável, naturalmente ele não vai ser uma pessoa obesa. Então, é uma consequência da saúde, né? Eu acho legal também a gente contar como a gente se encontrou. Por gentileza, senta que lá vem a história, eu gosto disso. Gente, vocês sabem que eu sou da rádio, então... eu gosto de falar. Eu sou de rádio, eu tô acostumada, né? Mas então, eu e a Flávia, a gente se formou em nutrição juntas, né? Nos formamos juntas. Gente, eu me formei, tá? Só pra deixar bem claro, nós já somos nutricionistas. Tem testemunho. Tá gravado. E assim, antes de ser nutricionista, a Flávia já fazia essa parte de estudo do jejum intermitente, já tinha o Instagram dela, né? Que é o maior Instagram de jejum intermitente do mundo. E eu já tinha 4 anos, pelo menos, de experiência em naturopatia, né? E iridologia. Então, a gente se conheceu na faculdade e foi um casamento muito legal, assim, né? Da parte do jejum intermitente. E aí, eu entrei também na empresa Jejum Intermitente para fazer a parte nutricional e suplementar. A Denise é uma das nossas nutricionistas responsáveis, né? Do setor nutricional, que... A minha parte é mais voltada para o jejum, então houve essa junção muito legal, foi um trabalho incrível que a gente consegue entregar para o cliente, para o paciente, um trabalho bem mais rico, né? Não só o jejum, não só a dieta, e sim um conjunto. Muito bacana. Já que estamos na parte de história, então como chegou o jejum intermitente na sua vida, Flávia? Tá, na minha vida...
Eu sou mãe, tenho uma filha de 9 anos e quando ela nasceu com um problema alimentar, uma alergia à proteína do leite. E naquela época eu tive que ter algumas mudanças na minha vida, porque eu comia muita porcaria, era daquelas junk mesmo, que comia lasanha, enfim, o tempo todo era só besteira. E aí essa alergia eu precisei parar para olhar a minha alimentação, e eu ficava muito mal-humorada, muito irritada. Eu falei, nossa, eu adorava comer só besteira, e aí eu ia no supermercado e fiquei. Então aquilo me começou a abrir um novo horizonte, e eu via o quanto, quando eu comia alguma coisa que não era tão saudável, o quanto que ela sofria, ela chorava porque ia para o leite, enfim. Então eu comecei a ver como o alimento faz toda a diferença na vida de um ser humano, de dentro para fora, né? Não é só questão do peso, mas é uma questão de saúde. E aí eu falei, não, peraí, alguma coisa, o universo, Deus tá precisando me mostrar, eu preciso aprender algo com isso, porque era uma das minhas maiores dificuldades, era a parte alimentar. Muito bem. E falta informação a respeito disso, né? No Muita. mercado, muita informação. Falta. Muita. Mas tem sobrando desinformação. Tem de rolo, né, Desinformação. gente? Tem de rolo, Muita. Verdade. Alimentação saudável na sua vida, Denise, como que chegou? Então, eu nunca fui assim, né, tão de comer muita besteira. A minha mãe sempre me ensinou as meninas lá em casa a se cuidarem, mas é claro que eu comia, né, hambúrguer, pizza, essas coisas todas assim. E o meu filho também teve um problema, só que foi com glúten, quando ele tinha 6 aninhos. E eu fiz todos os exames possíveis e cabíveis que vocês possam imaginar. Então, assim, gastei uma fortuna com exames. E não deu nada, só que ele tinha vários sintomas. Até vou falar os sintomas aqui, porque pode ter alguém que vá se identificar. Né? É importante. Exato. Ele tinha 6 aninhos e ele era magrinho e tinha uma barriga muito saliente. Então, marcava a camiseta, ele tinha muita vergonha da barriguinha dele. Ele preferia usar moletom do que camiseta, às vezes mesmo no calor da vergonha. Ele tinha arritmia, o coração acelerava. Ele tinha mudança de humor, assim, frequente, irritabilidade. Ele se sentia muito cansado. Ele subia um lance de escada e já ficava extremamente cansado. Com 6 anos. Com 6 anos. E ele tinha também infecção urinária de repetição. Não podia botar o pé no chão que vinha a infecção urinária. E aí disse, meu Deus, nessa época eu já tinha loja de produtos naturais, então eu já estudava, né, sozinha mesmo sobre alimentação natural. Já sabia dos problemas que o glúten poderia causar. E resolvi fazer um teste. Vou tirar por 15 dias. Vou ver o que dá. Gente, no 3º dia, eu acho, a barriga dele já voltou pra dentro, normal, pro tamanho dele, já ficou normal. Nunca mais teve infecção urinária, nunca mais teve arritmia, nunca mais teve cansaço. Foi igual tirar com a mão. E aí, acabei tirando da família inteira. A família inteira perdeu peso, ficou mais saudável, ficamos mais esbeltos. E aí, foi pra sempre, assim. É uma coisa que... Quando a gente não tá fazendo essa dieta sem glúten, sem os alimentos inflamatórios, a gente não liga o sintoma à causa, né? A gente não liga que assim, tô com uma alergia, mas não vai ligar que é do trigo ou do leite, né? Ou até do açúcar. Mas quando a gente tira qualquer coisinha dessas que a gente come, a gente vê exatamente. E sabe, com jejum é bem comum, mesmo que algumas pessoas elas não começam limpando a dieta. Algumas vão lá, vou tentar fazer o jejum e continuam comendo da mesma forma. Mas só do fato do organismo dar essa pausa, de o corpo ficar mais sensível a qualquer coisa que entra, as pessoas já notam que quando elas comem, principalmente quando elas exageram nesse tipo de alimento, já sente, eu senti isso, eu senti aquilo. Só de dar essa pausa maior. Então o organismo dá todos os sinais mesmo. É verdade, os nossos pacientes relatam, né? Muito. Tem umas pacientes que me mandam, Denise, eu só comi um pedacinho, achei que não ia fazer nada, já inchou o meu estômago, já ficou alto igual era antes. Sim. Então, a gente sabe que é da alimentação, né? Não comer é tão importante quanto o ato de comer, Flávia? Sim, muito. Porque a gente, assim como a gente precisa comer, a gente também precisa dessa pausa. Porque alguns mecanismos fisiológicos só acontecem durante o jejum. Então, muitos profissionais, como a Denise falou, desinformados, dizem que o jejum é apenas uma restrição de calorias, é apenas uma dieta da moda. Mas não, existem benefícios que só quem faz o jejum consegue alcançar na questão celular, no nível de autofagia, de reprogramação
fisiológica mesmo das células, né, que são nossas partes. E quando você consome alimento o tempo todo, o teu organismo não tem essa chance, ele não consegue fazer esses processos mais profundos de limpeza. Muito bem. Você falou nessa transformação, né, de alimentação saudável para a família, teve resistência na família? Foi difícil? Não, porque como eu já venho de uma alimentação saudável, aprendendo desde criança, né, o que era bom, o que não. A minha mãe tem loja de produtos naturais há muitos anos também, então já sabia muito dessa parte de nutrição, né? Eu já vinha com uma alimentação saudável na minha casa. Então eu fazia muita coisa em casa, não comprava muita coisa fora. Eu só consumia trigo e leite normalmente, assim, mas eu fazia coisas em casa, só que eu fazia muita lasanha, como diz a Flávia, né? Muita pizza, muitas coisas com trigo. E mesmo fazendo em casa, mas assim, quando eu troquei, eu comecei a trocar assim, o macarrão com glúten pelo macarrão sem glúten. É a mesma coisa, porque o sabor tá mais no molho do que no macarrão. É verdade. Né? Então, uma pizza, quando eu fiz a primeira pizza sem glúten, o que eles me falaram foi: mãe, é muito mais gostosa do que a de trigo. Aliás, eu já comi pizza aqui na casa da Denise, né? Sem glúten. Uma delícia, uma delícia. Não dá para acreditar que fica tão gostoso. Quando a gente fala em alimentação saudável, né, as pessoas às vezes torcem o nariz. Nossa, né? Não deve ser bom isso. E é bom, gente, é saboroso, né, Denise? Assim, quando a gente faz as coisas com amor, que a gente faz com carinho, com coisas naturais, fica muito mais gostoso de verdade, né? Então, lá em casa, aqui em casa, né? Eu falei lá porque a gente começou lá em Floripa e agora a gente tá em Criciúma, mas não teve resistência nenhuma, assim. Foi bem fácil. Eles vão muito por mim. Também, a mulher é que manda. Pra resumir a história, pra gente, a mulher que manda. Porque eles veem que faz bem pra mim, daí eles falam: também quero. Faz pra mim também. Muito bacana. Tem pergunta chegando aí, Aline? A Aline é a nossa assessora e consultora, né, em recursos humanos, aliás, do Instagram, Jejum Intermitente, trabalha com a Flávia, enfim, uma equipe muito bacana. Quero registrar também o trabalho do Maurício Cardoso e o Marcelo Cardoso, do Estúdio 7 Produções, também por aqui, muito obrigada, viu? Aline, perguntas então? Sim, pergunta da Mariana Maia. O jejum ajuda na fertilidade? E aí, meninas? O jejum ajuda na fertilidade? Eu vou falar primeiro e a Flávia vai complementar, tá? Porque essa parte do jejum é muito dela, assim. Mas o que eu tenho para falar do meu lado? Gente, se fizer o jejum, óbvio que vai ajudar na fertilidade. Porém, depende de como a pessoa vai quebrar o jejum. Quais são os alimentos que ela vai comer nas janelas de alimentação, né? Que a gente chama, então... Óbvio que se a pessoa fizer uma dieta saudável e o jejum, vai ajudar muito. Eu tive vários pacientes já que engravidaram fazendo o tratamento. Inclusive a minha manicure, a Mari, se ela tá assistindo. Beijo pra ela. Parabéns. Sim, ela toda vez que eu faço unha com ela há muitos anos, e ela começou nesse estilo de vida e ela não queria engravidar, ela até chegou a tomar a pílula do dia seguinte. Mas não, ela falou: Flávia, é sua culpa, você fica me ensinando a ter um estilo de vida saudável. E justamente pela questão do equilíbrio hormonal, né? A mulher, tanto é que um dos remédios que se usa para SOP, que é um fator que atrapalha a fertilidade, é a metformina, né? O glifage, que é um remédio que baixa a glicose. Então, para vocês verem, né? Se a pessoa que precisa engravidar toma um remédio que baixa a glicose, então quer dizer que o jejum vai fazer bastante diferença. Mais perguntas, Aline? Sim. Pergunta da família Sais. Para quem quer perder muito peso, o jejum tem que ser todo dia? Olha, a gente tem feito alguns atendimentos, alguns pacientes, a Denise também tem acompanhado. A gente também trabalha com protocolos intermitentes. Então, tem pessoas que, por exemplo, jejum 16 horas para ela nem é mais jejum, é aquele estilo de vida. Então, acaba que com o tempo aquele estímulo não vai mais fazer efeito. Então, o que a gente trabalha nos atendimentos individuais, nos cursos, no Pense Magro, é que algumas vezes a pessoa tem que fazer protocolos diferentes, de formas intermitentes, para se ter resultado. E assim, a partir do momento que isso vira um estilo de vida, você faz, né? Tem gente que faz 12 horas, tem gente que faz 14, tem gente que faz 24 como estilo de vida. E vai depender de cada um. Mas sim, como estilo de vida você vai fazer. Sim.
E é incrível que as pessoas têm muito medo, né, Flávia? Que, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar tonta, eu vou ficar morrendo de fome. Vou desmaiar. Como é que eu vou sobreviver? E aí depois quando começa a fazer o jejum, quando, né, começa a fazer, vê que enquanto a gente está de jejum, tem pessoas que não tem nem fome para quebrar o jejum. Quebram porque tem que seguir aquele protocolo, estão fazendo um protocolo. Mas quando a gente faz jejum, a gente não tem fome para fazer o desjejum, né? Para quebrar. A todo momento. Dependendo algumas ondas de fome, principalmente no início, que quando a pessoa começa a fazer o jejum, ela se prende muito pelos hábitos. Então, se ela almoça meio-dia, e o primeiro jejum dela vai ser não comer ao meio-dia, ela vai ficar lá preocupada, o estômago vai roncar pela questão até comportamental. Mas isso também com o tempo é bem tranquilo, a pessoa se adapta. O jejum intermitente é para todo mundo? Todo mundo pode fazer, Flávia? Olha, todo mundo faz. Pelo menos 8 horas, né? Algumas pessoas nem isso. Mas, assim, se a gente fosse seguir nossa ordem natural do nosso corpo, sim. Né? O grande problema de hoje é que falar que todo mundo deve fazer jejum é que hoje a gente vive uma epidemia de doenças, de obesidade. Então, tem pessoas que tomam muitos medicamentos, tem pessoas que fazem uso de insulina. Então, é complicado dizer, vai lá e faz jejum, porque a pessoa já tem uma patologia. Então, essas pessoas que já têm esses problemas, elas têm que procurar o seu médico para rever dosagens de medicamentos, né? Grávidas também. Não é que ela tem que comer. Na faculdade a gente viu que tinha que ter a bolacha do lado. Gente, era isso. A gente aprende bastante coisa legal. Mas não precisa comer o tempo todo. Não precisa comer sem fome, né? Que as pessoas confundem muito essa coisa. É jejum, mas às vezes não é jejum, é um ritmo natural, né? Tem gente que naturalmente fala, eu nunca tomei café da manhã porque eu não tinha fome. Então aquela pessoa tinha aquele autoconhecimento que hoje as pessoas não têm, né? Então tudo é jejum, e às vezes é um ritmo natural mesmo, fisiológico, mas que a pessoa às vezes não se permite. Eu mesma, eu faço jejum desde criança, sem conhecer o jejum, porque eu nunca tomei café da manhã, sempre fui para aula em jejum, por não ter o hábito de me alimentar muito cedo, né? Não gostar mesmo, e fazer o desjejum lá no almoço. E hoje eu tava lembrando, assim, que ontem eu almocei, aí não jantei, porque eu prefiro pular a janta muitas vezes. E hoje eu tive que sair cedo para ir atender e depois a gente veio para cá correndo, sabe? Eu só almocei hoje, então fiz desde a hora do almoço de ontem, até naturalmente, assim. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa para fazer, quando tá com a mente ocupada, quando, né, ocupa a mente com alguma coisa, fica muito mais fácil para fazer o jejum. Muito bem. Aline, perguntas? Mais uma pergunta, Dani Valesca. O que comer antes e depois do jejum? Então, praticamente as mesmas coisas que tu pode comer antes do jejum, tu pode comer depois do jejum. Talvez não na mesma quantidade, né? Mas comida de verdade, gente. Vocês podem. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? Para mim, se fosse para me indicar assim para todo mundo, uma alimentação saudável para todo mundo é bicho e planta. Come bicho e planta, tu pode quebrar jejum com bicho e planta, tu pode comer antes do jejum, né? Então, carne, ovos, legumes, vegetais. Tem muita coisa para comer. Quando eu começo a dizer para as pessoas, tu não pode comer isso. Daí, mas o que eu vou comer então? Não, é só dizer só, não pode comer pão. Do que eu vou sobreviver? Do que eu vou comer? Meu Deus, porque é um vício, pão, né? O pão. O carboidrato, ele é altamente viciante. Então, realmente, é difícil para tirar, para quem está acostumado a comer muito carboidrato, né? Às vezes fica com aquele vício, com aquela vontade. A fissura. Aí eu tive uma paciente que me relatou esses dias, paciente do jejum. E ela disse, Denise, eu tô com uma vontade de comer doce, mas aí eu me liguei que não é doce. Porque se eu penso em comer um doce, eu sei que não vai passar a minha vontade, é o carboidrato. Eu tenho vontade de comer um carboidrato, porque o vício dela maior era no carboidrato, maior do que até o próprio açúcar, né? Pra ver como o carboidrato vicia. Com certeza. Bom, eu posso beber líquido durante o meu jejum intermitente? Sim, água, chá, café, de preferência sem adoçante, né? Algumas pessoas perguntam o adoçante só por ter o sabor doce no paladar, ele pode te atrapalhar, pode te dar mais fome.
E nada de açúcar, com certeza, nada de café com açúcar, tudo puro, né? Sem nada. Então, tranquilamente. Sim, pode. Muito bem. Aline? Pergunta da Elma Maciel. Como faz para sair do efeito platô? É o que a gente falou anteriormente, né? Essa questão da intermitência, isso a gente consegue, quando acompanha a pessoa individualmente, a gente consegue ver. Porque tem gente que chega no consultório e fala, olha, eu não gosto de jantar, ou para mim o almoço, né, Aline? Tem algumas que falam, o almoço para mim é fundamental, muda o meu protocolo. Então, assim, quando a gente entende a dinâmica individual, a gente consegue orientar nessa questão de fazer protocolos diferenciados para se ter resultado e sair do platô. Bom, quanto tempo, quais são os períodos do jejum intermitente, Flávia? Os protocolos mais comuns são esse 16 horas, é o mais comum. Tem gente que pula o café da manhã, tem gente que pula o jantar. Tem um protocolo também que chama em inglês OMAD, que é One Meal a Day, que é uma refeição por dia. Tem muita gente, até lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, existe um grupo de empreendedores que eles têm o grupo do jejum, o eFast. Então, eles se reúnem lá, principalmente em prévia de lançamento de produtos, quando eles precisam ficar muito, muito focados. Eles se colocam ali em grupo e fazem um jejum meio que coletivo em prol de algum projeto, alguma coisa, para ficar com aquela clareza mental, né? Quando a gente está em jejum um pouco mais prolongado, a gente sente as nossas, a parte neurológica ali, os neurônios, eles funcionam de uma forma diferente. Então, a pessoa fica mais atenta, mais ligada, mais concentrada. Muito bem. Perguntas, Aline? Sim, da G. Silva. Sempre faço o protocolo de 24 horas e gostaria de aumentar o tempo em jejum. Como faço para conseguir? Boa pergunta. De 24 horas, a maioria das pessoas param nos 24 horas porque a maior dificuldade é o psicológico. Porque a pessoa, meu Deus, eu vou passar um dia sem comer. Daí ela vai dormir e fica, não, mas é muito mais. Como que eu vou acordar, né? Eu também senti isso no meu primeiro jejum de 36 horas. Mas é assim, a grande dica que a gente dá deita cedo, né? Apesar de que quando você passa das 24 horas, você fica mais atento, mais elétrico, a gente fica com a adrenalina mais aumentada, o sono reduz. Eu fui num jejum que eu fiz na Alemanha de 8 dias inteiros. E no terceiro dia eu já não conseguia dormir. Eu dormia 3 horas, 4 horas, e já acordava assim, querendo sair para escalar, sabe? E por causa dessa questão da adrenalina, da parte hormonal mesmo. Então, é muito mais a parte psicológica de saber, você sabe que não vai passar mal, mas tem aquele medo, aquela angústia, né? Então, é indo aos poucos mesmo e testando. Lembrando também que a nossa consulta, né, em conjunto é exatamente fazer isso, né? Mostrar para a pessoa como é que ela vai fazer os protocolos de jejum, como é que ela pode fazer um jejum mais prolongado, como ela pode quebrar o jejum, né? O que ela deve comer nas janelas. Então, a consulta é exatamente isso. Sim, né? Sim. Tem até pacientes que nos procuram com essa vontade de fazer os jejuns mais prolongados. Ai, como que eu faço? Será que eu posso? Daí a gente vê os exames, vê tudo, e, né, para a pessoa se sentir mais tranquila. É verdade, eu e a Flávia também, a gente tem o curso de interpretação de exames, então a gente pede sempre para os pacientes mandarem os exames para a gente poder avaliar, né, o que é melhor para a suplementação também. Sim, e daí fica completo, a pessoa não vai ficar desnutrida, que é o medo maior, vou ficar desnutrida. Não vai, a gente vai ver todos os marcadores e tudo que a pessoa precisa para ela ficar tranquila e que vai dar tudo certo. Pergunta, Aline. Pergunta da Jane Rocha. Manter uma alimentação de 50 gramas de carboidratos e jejum dá para perder peso? Dá para perder peso, dependendo do que ela vai comer depois, né? Eu só não fico tão ligada, pelo menos gramas. Com a minha parte, gente, com gramas, com contar calorias, com... né? Porque todos os meus pacientes que fazem ali o que eu prescrevo, eu não passo assim, vai comer 100 graminhas de tal coisa, tá? Às vezes até tem alguém que quer, mas eu mostro os alimentos que pode comer. Tem pessoas que têm que comer proteína e gordura até se saciar.
saciar. Então, como é que eu vou saber quantas gramas que a pessoa vai se saciar? A pessoa estando saciada com bons alimentos, ela faz um jejum prolongadíssimo. E é muito diferente 50 gramas de carboidrato do pão, mesmo pão low carb, dos 50 gramas do brócolis, por exemplo, né? Porque para você conseguir comer 50 gramas de carboidrato de brócolis, é quase 2 quilos de brócolis. Vai ter que comer né? muito Você não brócolis. vai nem conseguir. Né? Então, se a gente for para essa dinâmica, o viés do alimento, agora o pão você come com certeza meio pão low carb, sem dúvida, né? Sim. É uma coisa palatável, é gostoso, tem a coisa das receitinhas. Mas de comida de verdade mesmo, dificilmente você ultrapassa essas quantidades quando são de legumes e vegetais. Bacana. Eu quero voltar na questão dos benefícios do jejum intermitente. Por gentileza, retome pra gente essa questão, Flávia. Tá. Os benefícios, a gente agora, nos últimos anos, a gente tem visto muito cientificamente comprovado, né? A gente, quando escuta alguns gurus, eu sigo o Sadhguru, que é ele é da Índia, ele é um ancestral, assim, um senhor que fala de jejum há muitos anos. E ele fala, eu sempre soube que o jejum tinha benefícios, porque na nossa cultura sempre foi praticado nas religiões. Mas a gente não tinha provas, né? A gente não tinha argumentos. Principalmente no dia de hoje, né? Que o McDonald's, né? Tudo, a questão comercial, o apelo é muito grande. Então as pessoas têm medo de jejum justamente pelos nossos dias de hoje. E cada vez mais a ciência vem buscando, porque a gente também vive uma crise de obesidade. E aí se percebe claramente, além da perda de peso, né? Até em estudos, tem pessoas que consomem calorias assim igualmente a um grupo de pessoas que não fazem jejum. Por exemplo, 2 grupos, o grupo que faz jejum e o grupo que não faz jejum. Os 2 grupos consomem 2.000 calorias. O grupo que faz jejum também, a perda de peso é quase igual, mas resistência à insulina diminuída, glicemia equilibrada, níveis de colesterol, todos os marcadores ficam em equilíbrio, porque é como se o corpo tivesse benefícios a mais quando você prioriza, quando você delimita esse período de alimentação. Então, os benefícios maiores são essa questão de equilíbrio de tudo, né? O teu corpo tem mais tempo de processar aqueles alimentos, aqueles nutrientes. Então, só aí a gente já tem, né? Porque a grande parte das doenças vem com essa questão de excesso. A pessoa come da hora que acorda até a hora de dormir. Com o jejum, você dá uma pausa para isso. Então, né, é como se você desse menos trabalho para uma máquina lá que está sobrecarregada. Muito bem. Lembrando que em 2010... Conclua o raciocínio. Lembrando que só enquanto o nosso corpo está em jejum é que ele consegue fazer autofagia, tá? Então, a autofagia, né, é o processo que a célula faz de comer as próprias partes que não estão funcionando. Então, RNA, DNA que não estão funcionando mais, começam a se alimentar de gordura, né, e não mais de carboidrato. Então, por isso que emagrece bastante também. Só que o nosso corpo ele só vai fazer esse processo de autofagia se ele estiver em jejum. Alimentado, ele vai fazer digestão. Entendi. Em 2010, 1 milhão de pessoas no mundo morreram de fome, contra 3 milhões de pessoas que morreram de obesidade. Então, a gente está comendo demais. Exato. Né? Isso já prova bastante. Isso em 2010, né? A gente está quantos anos a mais? 12 anos a mais. Imagina como esses números estão. Já aumentaram, diferentes, né? Muito bem. Aline, pergunta? Sim. Pergunta da Rosa Alves. Por que estou fazendo jejum alternado todos os dias e a balança está aumentando? Provavelmente são os alimentos da janela, né? Principalmente. Exatamente. Que você está comendo, às vezes uma quantidade excessiva de gordura ou carboidrato. Tem que ver o que você está comendo na janela do jejum. E eu gosto muito de seguir um protocolo junto com um profissional, porque às vezes a gente está fazendo um protocolo que não é pra gente, que a gente já está acostumado a fazer. Igual se eu for fazer um jejum intermitente de ficar todos os dias sem comer de manhã, pra mim não vai fazer efeito, não vai fazer efeito nenhum, gente, porque eu já faço isso. Então a gente precisa da mudança. É por isso que tem os protocolos que a Flávia vai passar sempre para os pacientes. Depois da consulta, claro, né? Depois da anamnese, depois da conversa, a gente passa, depois de ver os exames também, a gente passa a suplementação e a Flávia vai passar os protocolos de jejum. Sim. Muito bem. Tem risco o jejum intermitente? Tem risco para essas pessoas que se encontram com alguma patologia,
pessoas, principalmente quem faz uso de insulina muito aumentado, tem gente que toma muita quantidade de insulina, então essa pessoa só de tirar o excesso de carboidratos, ela pode ter uma hipoglicemia devido ao efeito colateral da medicação. O risco também para pessoas que estão com baixo peso, né, não faz muito sentido, inclusive lá nessa clínica na Alemanha tinham pessoas que eu até perguntei, nossa, mas você tá fazendo jejum? A pessoa era um risco, assim, muito magrinha. Ela falou, não, eu vim para cá, tô fazendo um protocolo com alimentação, mas com cuidados, tem restrição calórica, mas eu estou comendo porque, obviamente, a mulher não tinha reserva ali para fazer um jejum prolongado. Então, tem que ter um pouco desse bom senso. Me perguntam muito sobre hoje crianças, né? Que a gente hoje, infelizmente, a gente vive uma epidemia de obesidade infantil. Né? Essa criança faz jejum. Aí, de novo, se pode fazer. De novo, a gente vai para a alimentação. A criança, às vezes, não há necessidade, mas umas seguidoras compartilham comigo. Eu pulo o café da manhã. Meu filho, que estava obeso, também começou e ele perdeu tantos quilos pela obesidade. Então, sempre tem que pensar no ter o bom senso, né? Uma criança com baixo peso, uma criança raquítica ou até mesmo uma criança obesa tem que ter um cuidado maior, sim, porque, né, é um outro ritmo, tem que ter o bom senso sempre. O metabolismo da criança também é diferente, né? Então, assim, não faz muito mais sentido mudar a alimentação da criança, Exato. da comida de verdade para a criança, do que fazer o jejum e continuar dando uma alimentação toda errada, né? Eu tô curiosa, você 2 vezes citou a Alemanha, experiências que você viu na Alemanha. O que aconteceu na Alemanha? O que você foi fazer lá? Flávia, conta pra gente, Então, a minha parceira de trabalho, a Cris Springer, mora na Alemanha e a gente já faz alguns programas de jejum há alguns anos, já faz 5 anos. E como ela mora lá, e a gente sempre trocou essa ideia. E na clínica na Alemanha tem uma clínica centenária de jejum, que o fundador tem 100 anos que a clínica foi. Então as pessoas vão para lá para fazer jejum prolongado. E eu falei, nossa, um dia eu quero ir nessa clínica. Aqui, se a gente fala em pular uma refeição, o pessoal falou. Vai morrer de fome. Sim, e lá eu fiquei, eu tenho que viver essa experiência de ver pessoas que vão no mundo inteiro para lá para fazer jejum e fazem de 2 semanas, 3 semanas. E vão várias vezes ao ano, enfim, todo ano, como um ritual mesmo de saúde. Não, eu vou fazer o meu detox anual. E aí eu aprendi muito, né? Tinham médicos, profissionais, nutricionistas, equipe, era todo um trabalho tanto no preparo pro jejum, tanto na quebra do jejum, porque quando você faz jejum mais prolongado, você tem que ter cuidado na hora de quebrar com quantidade. Tem todo um processo, né? Sim, você não pode sair processo. comendo tudo que vê, né? Que pode passar mal. Então, todo esse processo de quebra de jejum prolongado era acompanhado. E você ficou quanto tempo lá? Na Alemanha eu fiquei 1 mês, mas na clínica eu fiquei 9 dias. 9 dias. Muito bem. Aline, perguntas? Como preparar o meu estômago para o jejum intermitente, já que eu sofro de refluxo? E agora? Então, se sofre de refluxo já é por conta da alimentação, né? Da má alimentação. Então, antes de começar a fazer o jejum, gente, primeiro vamos pensar na alimentação. Na alimentação, o que a gente está comendo, né? Porque não adianta pular direto para o jejum. Primeiro tem que fazer uma reeducação alimentar, né? Uma mudança de estilo de vida. Então, tem que pensar no que vai comer. Começa mudando a alimentação, muda a alimentação ali por 1 semana e depois começa a fazer o protocolo de jejum. Porque senão vai piorar essa questão do refluxo, da disfagia, de azia, de várias coisas. Assim, se continuar fazendo, se mesmo fazendo o jejum, continuar comendo essa alimentação, né, rica em carboidrato e açúcar. É que muitos médicos, o pessoal vem direto aqui no direct, eu fico com pena. Eles vão todo animados. Ai, Flávia, eu comecei a mudar a alimentação, comecei a fazer jejum e o meu médico me proibiu. Acontece bastante. Porque o jejum dá refluxo, o jejum faz... Gente, o jejum não faz nada. O que faz é o que você come. Quando você não está em jejum, é que faz o estrago. O jejum, isso. Você só fica mais sensível, você fica mais perceptível aos sintomas. E tem também os alimentos que são os food maps. Então, por isso que a gente faz um atendimento muito minucioso, né? Uma anamnese muito minuciosa. Porque às vezes, mesmo tirando toda a alimentação saudável, a alimentação ruim da pessoa,
comendo só alimentos saudáveis, tem vários alimentos saudáveis que tem uma fermentação muito forte no estômago e que a gente chama de food maps, então a gente precisa tirar esses alimentos também. Exato. Então, a Flávia já conhece meus protocolos, eu tiro muita coisa saudável, gente. Tem paciente que eu tenho que tirar alface, tomate, pepino, abacate. Sim. Tem muita coisa Repolho. que a gente precisa tirar. Não é para todo mundo, é por isso que tem que sempre, qualquer coisa que vocês forem fazer sobre alimentação saudável, sobre dieta, sobre jejum intermitente, tem que procurar um profissional para fazer um acompanhamento. Fazer sozinho, às vezes, pode ser um pouco mais perigoso, difícil, né? Ou frustrante, né? E eu acho que essa orientação inicial é muito, muito importante para você dar um start. Por outro lado, Denise, eu também acho que as pessoas precisam ter mais autoconhecimento também. Porque hoje a dinâmica da nutrição é ter às vezes aquele paciente que volta cada 15 dias, que não é muito a dinâmica do nosso trabalho. A gente prioriza ensinar a pessoa como ela vai fazer, os sintomas que ela vai perceber, ela precisa se perceber um pouco, porque nem sempre o profissional vai poder responder todas as micro questões, né? Porque a gente é muito cheio de individualidades. Então, é muito importante também esse olhar individual, esse autoconhecimento, se perceber, comi tal coisa, é saudável, mas eu não fiquei tão bem. Então, perceber também isso é muito importante, né? É por isso que a gente sempre fala, né? Não é dieta, gente, é mudança de estilo de vida. A gente ensina um novo estilo de vida para vocês e esse estilo de vida é para sempre, né? Exatamente. Bacana. Agora, quem faz o jejum intermitente pode fazer exercício físico, atividade física? Pode. Não vai desmaiar. Não vai desmaiar, certeza. Só se for pela cabeça, né, gente? A pessoa vai com essa ideia, vou desmaiar. Gente, a nossa mente, ela pode fazer coisas incríveis, tá? Ela pode tanto causar qualquer tipo de doença na gente, quanto ela pode curar. Isso é cientificamente comprovado. A gente, depende daquilo que a gente pensa, do pensamento que a gente alimenta, isso pode causar qualquer dano na nossa saúde, né? Inclusive tem estudos que mostram que um jejum prolongado, a pessoa em 4 dias de jejum, eles foram medir os marcadores musculares, em testes, a pessoa no 4º dia de jejum tinha mais força muscular do que no primeiro dia. Olha só. Então, fazer um exercício leve é muito melhor do que fazer um exercício pesado, né? Sim, com certeza. Você sente melhor também. Com certeza. Aline? Quais são as estratégias para perder peso mais rápido? E agora? Olha, eu acho que esse rápido é muito relativo. Cada organismo, cada metabolismo vai ser diferente. Ontem, você sabe que fiquei tão surpresa, eu estava na academia e uma professora que eu conheço há muitos anos ali da UFSC, ela perdeu 30 quilos em 6 meses. Daí eu fui elogiar, já conheci ela, Poliana, você tá maravilhosa, não sei o que. Ela, Flávia, eu vim te agradecer. Eu nem sabia que ela me seguia. Eu comecei a te seguir, aprendi tudo com você, porque eu comecei a perceber o meu organismo, não sei o que. 30 quilos em 6 meses. Coisa. Às vezes a pessoa faz uma bariátrica e não perde esse peso, né? Porque é igual você falou, a questão da mudança do estilo. Tem que mudar. Começa na cabeça, né, gente? Tudo começa na cabeça, né? O pensamento, tem que começar no pensamento, tem que ter a força de vontade, tem que fazer. Determinação. Aí dá certo. Bom, mas é um conjunto de elementos para que aconteça, então, esse jejum intermitente. Eu faço jejum, eu tenho uma alimentação saudável e eu posso suplementar também? Então, a gente trabalha bastante com suplementação, mesmo porque a gente sempre pede os exames, né? Quando a gente faz o jejum, é claro que a gente vai ter uma restrição de alguns alimentos, às vezes mesmo que sejam saudáveis, né? E a pessoa precisa suplementar. Então, às vezes a gente pega até pacientes com depressão, que é uma questão de suplementação, não é uma questão emocional, né? Não é uma doença emocional. É uma questão de falta de suplementação, falta de alguma vitamina, algum mineral. E a gente consegue suplementar, mesmo e com o jejum também, e com a alimentação, e a pessoa tem. Eu vou até agradecer ela pessoalmente. Há 2 semanas atrás, sério, eu me senti tão grata, de verdade mesmo. Ela fez um exame comigo usando a biorressonância. E ela foi percebido ali que eu estava com uma vitamina B12 baixa, porque eu tenho um problema de absorção, sou celíaca, enfim. E ela falou, tá aqui até um pouco com depressão. E realmente
é aquela coisa de quem a gente não tá depressivo, mas a gente sente que tá mais debilitado. Então você fica lutando ali às vezes. E às vezes não é nada com você, é uma deficiência nutricional clara. E eu acabei que fiz uma dosagem bem alta e comecei assim, ó, com 2 dias eu já tava me sentindo outra pessoa. E é tão simples, gente, às vezes, na Flávia eu fiz a biorressonância magnética, que a gente faz esse exame tanto na DNA quanto na clínica do jejum, tem que ser pessoalmente, tá, gente? Esse específico. Presencial. Mas a gente consegue ver através dos exames que os pacientes de fora mandam pra gente também. É a mesma coisa, tá? A gente vê os exames também. E a gente pede alguns exames também que a gente acha necessário, né? Claro. Então, como eu já tenho essa experiência de olhar pra pessoa, ver como é que ela tá, se ela tá triste, se ela tá batida, se ela tá pálida. Então, a gente já sabe, e com a anamnese, a gente já sabe quais exames que a gente vai pedir. E é bem isso, assim, às vezes a pessoa tá com uma vitamina B12, a B6 lá no pé e tá triste, tá se arrastando e acha que vai entrar em depressão, chega no consultório chorando muitas vezes e não é emocional, é falta de vitaminas e minerais. Exato. Muito bem. Aline? Desenvolver cânceres de pele, a alimentação ajudaria na recuperação? Muito. Que o alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Gente, essa frase vale desde antigamente pro resto da vida. Então, assim, eu acredito muito mais na força de uma alimentação saudável, de uma suplementação natural, do que qualquer remédio químico até. A gente vê uma melhora muito, muito maior, né? Quando a pessoa realmente faz. Inclusive, o jejum ajuda muito, né? Na questão do câncer. O ozônio também, que agora a gente também está trabalhando com ozônio, que é incrível, também ajuda bastante. Eu acredito muito nas terapias naturais, né? É nisso que eu acredito. É isso que eu estudo a vida inteira, assim. Que eu acho que o nosso organismo ele tem uma capacidade de autocura que não dá para se imitar isso com remedicação. Não existe um medicamento tão eficiente quanto o seu próprio organismo. Só que muitas vezes a gente inibe esse poder recuperativo do nosso corpo, né? A gente tá lá sempre comendo. E aí essa parte de fazer a autofagia, esse cuidado, esse equilíbrio, não sobra tempo. Então a gente tá sempre cada vez mais intoxicado. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta perigosa aqui agora. Açúcar é vilão ou mocinho? Eu vou dar uma resposta bem complexa. É vilão. Bom, é vilão. Gente, mas você nunca come açúcar, me perguntaram. Você nunca... Gente, saber que é o vilão né? Mas que eu como de vez em quando, né? Óbvio. A gente estava conversando sobre isso antes da live, né? A Paty já me conhece há algum tempo até. A Flávia também já me conhece, mas a Paty há mais tempo. E na minha casa não tem açúcar, não tem trigo, não tem leite, não tem. Então, se vir alguma visita que precisar de açúcar e não tem mascavo, não tem xilitol, eritritol, não tem nada de açúcar, a gente não consome e a gente tem uma vida normal. A gente come bastante, tá, gente? A gente come bem. Lembrando que eu me alimento super bem. Só não como esses alimentos inflamatórios. Trigo, açúcar, o leite também, ele é bem inflamatório. Então, a gente escolhe não comer. Ele faz mal, ele vicia. O açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Isso já é comprovado. Então, vai viciar o cérebro. Eu atendo muitas crianças que, gente, dá vontade de chorar, assim. Porque a criança é viciada em açúcar. É elétrica, a mãe não aguenta. A mãe já tá doente, o pai já tá doente. Porque não dá conta da criança. A criança é de 2 aninhos, eu tô falando 3 aninhos. Porque o açúcar, ele dá aquele pico de euforia na criança, e a criança fica toda elétrica, só que cai muito rápido, aí a criança fica depressiva, e aí pede mais açúcar. Fica irritada. E fica nesse nível de sobe e desce, sabe? Eu já tirei crianças da fila de cirurgia no coração por conta do açúcar. Esse é um assunto muito sério, gente. O açúcar, ele mata mais do que qualquer droga que existe. Mas eu digo assim, eu consumo, porque você vai comer um chocolate, às vezes, mesmo 60%, tem um pouco de açúcar. A banana, hoje com o meu paladar que não é nada doce, quando eu como uma banana, pra mim como se fosse um doce, é um açúcar. Então, eu falo do açúcar industrializado, açúcar aquela coisa refinado, né? O açúcar refinado é isso que eu tô falando, que tem na maioria dos processados, né? Dos biscoitos e coisas. Bolachas, sim. Lembrando que acelera também o processo de envelhecimento, o açúcar, né? Muito. Mais da pele, tudo. Ele é inflamatório, né? Então inflama as células, inflama a pele.
A celulite vai ter bastante aí nessa questão de quem come bastante açúcar. Muito bem. Aline? Posso praticar o jejum na amamentação? É o que a gente respondeu anteriormente, falando da amamentação, falando da gestação. Hoje a gente vê um quadro de muitas mulheres que já engordam com sobrepeso e depois elas têm um filho com sobrepeso também. Só que tem que ter um cuidado, até o Dr. Jason Fung, que é o canadense que eu sigo e sempre coloco em prática tudo que ele diz, ele falou, não é o momento para se fazer jejum prolongado na amamentação, porque você precisa de uma quantidade maior de nutrientes. Mas isso não quer dizer que você precisa comer 4 vezes por dia, né? Então, vai muito... A gente já no Pense Magro e até pacientes que já vieram relatar que na amamentação ali, depois de 6, 7 meses, pulava o café da manhã e ficava tudo bem, o leite não... A gente atendeu uma moça, uma médica até, uma paciente, e ela amamenta, só que a criança tem 2 anos. Ela disse que fez um jejum de 3 dias. Olha só. E ela é médica, como, tipo, super responsável. Ela sabia o que ela estava fazendo e ela disse que não mudou nada a produção do leite. Claro, a criança já não é dependente daqueles nutrientes, a criança já come. Então, sempre tem que pensar nesse bom senso, nesse contexto. Né? Eu acho importante também que a Flávia falou ali no começo, né? Como é que ela começou a conhecer o jejum. Gente, o alimento que ela come passa pro leite. Então, a criança pode ter alergia. A gente atende muitas mães também apavoradas porque as crianças, os bebezinhos, né, eu digo, estão constipados, não conseguem evacuar por dias e a mãe não muda a alimentação. Então, sempre para os meus pacientes, eu sempre peço, muda a alimentação, muda o estilo de vida antes de ficar grávida. Exatamente. Porque vai passar pro bebê, não tem como não passar ali, tá? Pelo cordão umbilical, pela placenta, tudo vai passar. Então, cuida da alimentação, não só na amamentação, mas antes de engravidar. Se descobriu que está grávida, já muda o estilo de vida, já começa com uma suplementação que é especial para as grávidas, para ter um bebê saudável. E nunca mais volte para uma alimentação. Se eu soubesse o que eu sei hoje, antes, meu Deus, quanta coisa diferente. Mas tive que aprender da pior forma. Tem idade para fazer o jejum intermitente? Tem limite? Mas pessoas mais velhas também fazem. As pessoas mais idosas também têm que ter um cuidado, principalmente quando vai quebrar o jejum, pela questão das funções das enzimas digestivas, que já não estão no mesmo ritmo de funcionamento. Mas muita gente, a gente tem seguidoras aí que relatam, tem mais de 60, 70, 80 relatos, até... Geralmente as pessoas que vivem muito nos dias de hoje, elas fazem algum tipo de jejum intermitente, porque, né, se a pessoa já tem uma longevidade maior, já veio desse resultado do próprio jejum. Muito bacana. Aline? O jejum ajuda na recuperação do Covid? Sim, com certeza. Eu peguei Covid, então eu posso falar. Assim, eu acredito que quem quando tá ali, né, com o Covid, ou com qualquer gripe, ou com qualquer doença, enfim, a gente já não tem um apetite tão grande assim, né? E depois e após Covid, o jejum ele vai ajudar muito, porque o corpo, a gente sempre tem que lembrar que no período do jejum o corpo está fazendo autofagia. Então ele está se recuperando, as células estão ativando, né, a questão da defesa do corpo. Então ajuda bastante, a alimentação também ajuda bastante e sempre tem uma suplementação especial também pós-Covid, porque o Covid ele acaba com muitas vitaminas, muitos minerais e tem uma suplementação específica, tá? Que até tem muitos médicos até hoje já que também passam. Lá na clínica, tinham pacientes que foram lá pelo pós-Covid, só para ter essa recuperação, porque tiveram muitas lesões, muitas questão de células mesmo danificadas, parte da memória e indisposição, que eles faziam um protocolo específico para pacientes que tiveram Covid. É verdade, a gente está vendo muito pós-Covid na clínica mesmo, com pessoas que estão com a memória muito fraca, que estão reclamando de vários sintomas ainda, né? O nosso tempo está quase acabando. Então, mais 2 perguntas ou 3 no máximo. Aline? Qual o protocolo mais indicado para quem quer iniciar o jejum?
Eu acho que é pular, escolher uma refeição para pular. A pessoa vai escolher lá. Eu comecei assim, na verdade, espaçando mais as refeições de uma para. Eu não pensei, vou fazer tantas horas. Eu pensei, tá na hora do almoço, não tive fome. Vamos ver até que horas. Nossa, 3 horas da tarde. Que milagre é esse? Então é aos poucos mesmo, né? Porque às vezes você coloca lá, vou fazer tantas horas, aí o psicológico começa a sabotar. Então eu acho assim, escolher um dia que você está muito ocupado, que não vai ficar pensando muito em comida, e deixa acontecer que vai. E com certeza, a alimentação prévia, se você começar o dia, como a gente falou, comendo ovos, abacate, alguma refeição mais rica em gordura, em proteína, você não vai sentir fome 3 horas depois. Então esse jejum ele vai acontecer muito naturalmente. Aline? Tenho sobrepeso e faço tratamento para depressão. O jejum ele é indicado para o meu caso? Muito, não só o jejum sozinho, é o que a gente está falando, né? Toda hora a gente tem que sempre falar muito sobre isso. Alimentação, suplementação e jejum intermitente. Então, esse é um tratamento bem completo que vai dar um suporte muito grande para a pessoa, para ela conseguir tanto fazer o jejum, quanto mudar o estilo de vida, quanto sair de uma depressão. Como a gente falou, a depressão às vezes pode ser pode ser uma deficiência nutricional, né, de micronutrientes. Então, a gente precisa conhecer o paciente, saber da história do paciente, ver os exames, né, que a paciente tem, para poder dar um norte para a pessoa. Última pergunta. Quais os alimentos mais indicados para a quebra do jejum? Os campeões, ovos. Algumas pessoas não se sentem bem por causa da gordura, o ovo tem mais gordura, então às vezes escolhe um vegetal, ou escolhe até um suco verde, assim, o couve batido, alguma coisa assim. Ou um abacate é uma boa opção para quem consome bem o abacate, ou uma fruta de preferência de baixo carboidrato, né, para não dar aquele pico glicêmico. Muito importante que na hora de quebrar o jejum vocês não quebrem com pão, com macarrão, com algo que vai disparar a glicemia de vocês. A primeira refeição do dia, seja ela qual for o horário, vocês têm que cuidar com esse alimento com baixa carga glicêmica para vocês não sentirem fome. Se vocês começarem o dia comendo pão, vocês vão ter fome o dia inteiro, o jejum vai ser um tiro no pé. Isso também entra tapioca, né? Tapioca, aveia, farinha de arroz, tá? Tem um índice glicêmico alto também. Barrinha de cereal. É isso que eu digo, que às vezes a pessoa pensa, é alimento saudável, né? A Nutri falou que pode. Mas para quebrar jejum, eu não indicaria nenhum desses alimentos que foi falado agora, né? Também tem uma questão muito de coisas que a gente aprende desde criança, que o café da manhã tem que ser doce, o almoço salgado, o café da tarde doce e a janta salgada. A gente tem muito isso, né? É tradição, gente, né? nada impede de a pessoa comer um prato de carne com uma salada de manhã, café da manhã, né? Sim. O meu filho, de vez em quando, ele faz isso. Ele já quebra o jejum dele com um almoço às 10 da manhã, assim, ou 11 da manhã. Então, assim, nada impede essa questão. O nosso corpo não prefere doce de manhã, salgado, meio-dia. Não, ele prefere alimentos saudáveis. Ele prefere proteína, gordura, coisas que são boas para a saúde. Então, nada impede de comer um salgado de manhã, uma fruta, né, de baixo índice glicêmico no meio-dia. Só tem que ser alimentos saudáveis, né? Não tem muita regra, assim, não é uma cartilha que tem que seguir ali certinho, né? Tem que aprender quais são os alimentos saudáveis. Sabendo que o primeiro alimento vai fazer toda a diferença ao longo do dia, porque como ela quebra o jejum, ela vai estar, pode até atrapalhando o dia todo, vai sentir fome, vai ser impossível continuar. E esse pode ser o caso da moça que perguntou por que está fazendo jejum e não está mudando o número da balança. Pode ser uma questão dessa. Sobre jejum intermitente, mais alguma consideração, algo que a gente não falou, que deseja se falar neste momento, Flávia? Eu acho que ficou bem completo, né? A maior dificuldade que a gente sempre teve é a desinformação, como a Denise falou muito bem, né? A gente está aqui arduamente tentando todos os dias lá, água mole, pedra nua. Pega um estudo lá, olha, a gente está aqui, ó, o porquê das coisas,
para as pessoas conseguirem pelo menos se abrir, né? Porque a informação eu acho que ela acaba libertando. Às vezes nem só o conceito técnico do jejum, mas quando a pessoa se abre para algo que pode ser benéfico, ela pode ter muitos benefícios. Muito bem. Considerações sobre suplementação, Denise? Então, sobre suplementação, é aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente tem algum sintoma de tristeza ou depressão ou apatia e muitas vezes é uma questão só suplementar. E a nutrição, né, gente? A gente tem que aprender a comer, porque tem muita gente doente, muita criança doente, tem muita criança com pressão alta, com colesterol alto, com diabetes. Isso é muito sério, gente. A gente não pode deixar as coisas assim. Quando eu atendo muita criança, né? Então, assim, eu fico com pena, porque a gente tem que mudar a cabeça dos pais e às vezes dos avós também, né? Então, mas é triste ver uma criança que só aceita comer bolacha na hora do almoço, que toma mamadeira de manhã, uma criança de 5 anos não come nada. Então, isso é muito triste, porque vai ter sequelas, tá? Então, vamos cuidar muito da alimentação. O atendimento de vocês, somente presencial ou também online, Flávia? Online e presencial. Aqui a gente tem a possibilidade também de aí o pessoal do jejum intermitente em Criciúma. Estou vendo a possibilidade em Balneário Camboriú em breve. E talvez mais adiante em outros lugares, mas a princípio seria em Criciúma, em Araranguá e online também. Denise? Isso, a mesma coisa. Então, como a Flávia falou, eu sou a nutricionista responsável do jejum intermitente, né? Também atendo aqui pela DNA aqui em Criciúma e o jejum intermitente também aqui em Criciúma. E eu atendo presencial para elas lá também, né, em Araranguá. E online também, provavelmente, né, alguns pacientes passam por mim e depois pela Flávia também. Algo mais, meninas? É só isso. É a nossa primeira vez, né? Nossa então, primeira live. Quero agradecer o Maurício do Estúdio 7 por ele tá fazendo toda a parte técnica aqui pra gente. O Arthur também ajudou bastante a gente, né? A Aline não tá aparecendo aqui, mas ela tá ali nos bastidores. Ela apareceu na live, né? Ela tá acompanhando a live, né? E dando suporte pra gente. Eu quero agradecer a Paty, né? Que veio direto da rádio pra fazer essa parceria com a gente. É da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Então sigam ela lá, Paty Vaz Oficial. Patrícia Vaz Oficial, por favor. Ajuda a gente. E espero que tenham muitas outras lives, assim, né? Pra gente poder ajudar muito mais pessoas. Só lembrando que o Arthur é o patrão, né? O Arthur é o dono da casa. Você deu aqui pra gente no local. Tá certo, gente. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Tchau, tchau. Pedro. Até uma próxima oportunidade, até uma próxima live, tá bom? Beijos. Beijo, até. Tchau, tchau.